Olá, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um Dedo de Prosa com Mari Magalhães, no nosso Gerando com Propósito. Hoje a palavra de Deus encontra-se no livro de Cantares, Cantares de Salomão 2,15, que vai nos dizer assim: apanhai-vos as raposas e as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Esse texto de Cantares de Salomão vai nos remeter ao cuidado que nós temos que ter com coisas que são invisíveis, coisas que não estão talvez tão nítidas ou patentes aos nossos olhos. O texto é bem claro, a palavra de Deus em Cantares 2,15, Deus nos exorta a nós apanharmos as rapozinhas. E não se trata de não apanhar as grandes, as raposas maiores, mas sim de não dar a devida atenção às pequenas, tendo-as como talvez inofensivas. Porque é bem verdade que caçar coisas grandes é fácil, coisas que estão aparentes, que estão visíveis aos nossos olhos. Agora, um grande desafio é as pequenas, porque as pequenas normalmente elas não aparecem, elas ficam escondidas. E é necessário uma busca minuciosa para encontrar coisas pequenas. É como uma agulha num palheiro, é difícil de se achar. A raposa é um animal pequeno e que causa muitos estragos. Quem olha ela não dá uma devida atenção no que tange a sua aparência. Ela é pequena, ela tem uma aparência de inofensiva, porém ela causa muitos estragos. A Bíblia diz que elas devastam tudo que vem pela frente, elas destroem, elas arrasam. Assim também é a ação do pecado na vida do homem, causa destruição. As raposinhas são tão astutas que elas conseguem enganar os cães. Elas urinam para confundir o olfato deles e com isso eles se atrapalham e acabam perdendo o rastro delas. Ou seja, as raposinhas aqui simbolizam os demônios que por ordem de Satanás querem destruir a igreja que é a vinha do Senhor. E não só isso, como também enganar o homem, levando-o a pecar sempre em coisas pequenas, achando que não tem problema ou mal algum. E o que é isso? É a tal da teoria da relatividade. No nosso popular, é o tal do não tem nada a ver. Isso é que nós temos que ter total atenção e cuidado quanto a isso. Por quê? Porque nós temos por costume dar atenção a pecados que para nós são aparentemente grandes, graves, né? Seja adultério, seja fornicação, roubo, assassinato, enfim, coisas que para nós, diante da lei do Senhor, são coisas que são visivelmente pecado. Só que a Bíblia vai nos dizer, e para Deus não há diferença entre pecadinho e pecadão, não existe essa distinção, muito embora nós saibamos que existem pecados que são para morte, que geram morte, pecados, né, denominados como pecados de morte, mas para Deus não há essa distinção. Tanto é que Deus ele vai comparar a mentira, que talvez é algo tão comum em nosso meio, as pessoas mentem dissolutamente, mentem tão naturalmente como se não houvesse problema nisso, achando que é mentira ou uma pequena mentira, eu só omiti um negocinho aqui ou ali, não causa dano, acha que isso é normal, mas o Senhor ele compara a mentira como a um assassinato, como a tirar a vida de outra pessoa. Então veja bem que para Deus, na ótica de Deus, que não é a ótica humana, não existe esse pecadinho, pecadão. Então às vezes nós nos focamos e nos concentramos muito nos grandes, graves pecados que estão patentes aos nossos olhos e não damos importância, não temos cuidado com os pecadinhos que nos sorrateiam, assim como as raposinhas, sabe? E quando eu digo pecadinhos, não no seu, na sua aplicação diante de Deus, mas sim naquilo que para nós parece não ter importância, parece não ter peso, parece não ter equivalência nenhuma. E aí nós mentimos aqui, nós negligenciamos
algo ali, nós escondemos, omitimos um troco que recebemos a mais ali, coisinhas rotineiras do dia a dia que para nós não implicam como pecado, mas são as raposinhas. E que o Senhor venha nos guardar, que venhamos a tirar tudo isso da nossa vida, tanto as raposas quanto as raposinhas, que certamente estão nos destruindo e tentando destruir não só a vinha do Senhor, como também aos homens. E eu trouxe essa palavra debaixo de muito temor, porque eu sonhei durante essa semana com isso. O Senhor, ele me deu um sonho profético, ele me despertou à madrugada, e eu sonhei, literalmente, eu via aquelas raposinhas vindo, e a gente naquela luta de querer matá-las, e elas são muito astutas, muito sorrateiras, e eram muitas delas. Então, o Senhor me despertou a dar atenção a coisas pequenas, que não são tão aparentes, que nós não nos atentamos, mas que causam tanto dano quanto as maiores. Então, que você fique com essa palavra, que o Senhor preencha o teu coração de alegria nesse dia e que você possa ter força em Deus para combater as raposas e as raposinhas que surgem diante da nossa vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.